Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero agradecer a você pela sua presença, pela sua participação, pelos seus likes, pelos compartilhamentos que vocês fazem aí, ajudando o canal a alcançar mais pessoas com as informações que nós estamos aqui considerando. Bem, o assunto que nós vamos abordar está baseado num texto bíblico, que é o de Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 11. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 11. E ao considerar esses versículos que nós vamos analisar, nós temos uma pergunta básica para ser feita, né? Que vai servir, é uma pergunta básica que vai servir de base. Será que essas palavras aqui se aplicam a todos os que se dizem cristãos? Será que as palavras aqui contidas lançam luz para algum tipo de exceção? Por exemplo, se aplica a alguns cristãos, mas outros estão isentos disso. Por exemplo, será que os membros de uma determinada religião devem aplicar essas palavras, mas os líderes estão isentos? Será que apenas uma organização religiosa deve aplicar esse texto, ou todas as demais, todas as denominações religiosas, todas as pessoas no planeta Terra deveriam aplicar essas palavras? Será que existe algum tipo de exceção? Vamos ver do que estamos falando, qual é o foco que nós queremos, né? Qual é o norte que nós queremos dar para essa linha de raciocínio. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas tenho medo de que, assim como a serpente seduziu Eva pela sua astúcia, a mente de vocês seja de algum modo corrompida, afastando-se da sinceridade e da castidade que devemos ao Cristo. Será que essas palavras aqui se aplicam apenas a um grupo de pessoas ou se aplica a todos os que afirmam seguir a Cristo? Por exemplo, digamos que eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Então eu deveria ler esse conselho e entender que eu devo tomar cuidado para que a minha mente não seja corrompida e eu não seja seduzido por ensinamentos falsos, assim como Eva foi enganada pela serpente. Será que se aplica a mim também? Se eu fosse da Igreja dos Mormons, eu deveria ler esse texto e entender que eu devo prestar atenção para que a minha mente não seja corrompida de alguma forma. Não deveria ser assim? Deveria se aplicar a todos os que afirmam ser seguidores de Cristo. Concorda ou discorda? Agora observe as palavras seguintes: pois de fato, se alguém chega e prega um Jesus diferente do que nós pregamos, nós quem? O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, assim como os outros discípulos de Jesus que se empenhavam em divulgar o Evangelho. Aqueles mais conhecidos lá nessa época, né? O apóstolo Paulo escreveu essa primeira e a segunda carta aos Coríntios por volta do ano 55, 56 da era cristã. Então ali ainda existiam muitos que foram seguidores diretos de Jesus, que conviveram com Jesus, como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, dentre outros. Então, se alguém chega e prega um Jesus diferente do que nós pregamos, ou se vocês recebem um espírito diferente do que receberam, ou boas novas diferentes das que aceitaram, vocês facilmente o suportam. Suportam o quê? O ensinamento falso. Suportam o ensinamento errado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que muitos cristãos, lá no primeiro século, estavam suscetíveis a falsos instrutores, a homens, a pessoas que se apresentavam como representantes de Jesus, como seus enviados, como falsos apóstolos, superfinos apóstolos, digamos assim, que é o que o apóstolo Paulo fala nos versículos seguintes. E deturpavam o evangelho puro que os discípulos de Jesus primitivos estavam divulgando. E apresentavam outro Jesus, uma outra forma de se entender Jesus, outras boas novas, um outro evangelho deturpado, totalmente diferente, coisas que Jesus jamais ensinou e jamais colocou como sendo essencial para sermos um seguidor dele. Bom, e aí você já começa a perceber, né? Hoje em dia, mais do que no passado, existem
milhares, dezenas de milhares de seitas que fazem parte do grupo do cristianismo. Dentro de toda a cristandade, do cristianismo, existem diversas seitas. São mais de 30 mil seitas. E todas elas afirmam seguir o que a Bíblia diz e ensinar exatamente aquilo que a Bíblia ensina. Dentro disso, gostaria de trazer um artigo aqui, que foi divulgado por uma organização religiosa, da qual fiz parte, uma organização norte-americana, onde traz um artigo onde, na verdade, eles aplicam esse artigo apenas para os outros, mas não para eles. Mas nós aqui não queremos fazer isso, né? Tentar tirar o argueiro do olho dos outros, a trave dos outros, um argueiro, um cisco no olho dos outros, quando na verdade é uma trave no nosso próprio. Então, diferente disso, nós vamos aplicar esse artigo para nós, para todos, inclusive para essa própria organização norte-americana conhecida como Sociedade Torre de Vigia. Todos os direitos autorais dessa revista pertencem à Sociedade Torre de Vigia. Os créditos, né, do artigo. Então, a sentinela aqui citada é a 15 de março de 1986, páginas 12 a 15, traz o artigo "Não seja depressa demovido de sua razão". Será que os irmãos lá na Sociedade Torre de Vigia também aplicam esse texto para eles em relação aos líderes da sua própria organização, conhecido como corpo governante? Porque é muito fácil você, numa religião, por exemplo, eu sou da Igreja Batista, tudo que o meu pastor fala eu acredito, mas eu desconfio de tudo que os outros pastores de outras denominações falam. O que eles falam, eu tenho que filtrar, mas o que o meu pastor fala, eu engulo tudo, sem filtrar nada. Será que deveria ser assim? Ou, por exemplo, se eu fosse membro da Igreja dos Mórmons, tudo que os líderes da Igreja dos Mórmons ensinam, eu engulo tudo, sem filtrar, sem analisar nada. Mas o que as outras denominações religiosas ensinam, aí sim eu coloco o meu binóculo, o meu microscópio, e analiso e filtro cada detalhe. Não deveria ser assim também para com a minha própria denominação religiosa, com a minha própria liderança eclesiástica? Bem, o que diz o parágrafo 6 da revista Sentinela? O apóstolo Paulo expressou a seguinte preocupação: "Tenho medo de que, de algum modo, assim como a serpente seduziu Eva pela sua astúcia, vossas mentes sejam corrompidas, afastando-se da sinceridade e da castidade que se devem ao Cristo." Olha o comentário. Paulo achou necessário escrever a respeito de alguns ensinos errôneos que circulavam nos seus dias. Então, quantos ensinos errôneos circulam nos nossos dias? Por exemplo, eu fui membro da Sociedade Torre de Vigia por quase 30 anos. Quantos ensinos errados? Foram mais de 350 mudanças doutrinárias, ou seja, coisas que antes eram consideradas verdades e depois foi descobrir que na verdade não eram verdades e, portanto, eram mentiras. Quantos ensinos errôneos foram ensinados e ainda são propagados, mas são aceitos, porque muitos não criticam, não questionam, porque acham impróprio questionar a sua liderança, ou seja, o corpo governante. Então diz o artigo ainda na sequência. Paulo achou necessário escrever a respeito de alguns ensinos errôneos que circulavam nos seus dias. Na sua segunda carta à congregação em Tessalônica, escreveu, foi 2 Tessalonicenses 2, versículos de 1 a 3. "Solicitamo-vos que não sejais depressa demovidos de vossa razão, nem fiqueis provocados, que é por uma expressão inspirada." Veja bem, o corpo governante se coloca como o porta-voz de Deus na terra. E a sua palavra tem que ser encarada como uma verdade, como vindo do próprio Jeová. E quem questiona, quem não aceita como verdade algo que o corpo governante ensina, é considerado um apóstata, é expulso, é difamado, a família é colocada contra ele. Os seus amigos entre aspas, todos viram a cara para essa pessoa, nem sequer podem dizer oi para ele. Então ele continua dizendo, quer por uma expressão inspirada, quer por um intermédio de uma mensagem verbal, quer por uma carta, que dirá então quer por uma publicação, por uma revista, por um discurso no broadcast, como se fosse da nossa parte, como se fosse algo vindo da Bíblia. No sentido de que o dia de Jeová está aqui e que ninguém vos seduza de maneira alguma. A organização Torre de Vigia, nessa questão de dizer que o dia de Jeová está aqui, tem proclamado ao longo da sua existência de 153 anos aproximadamente, datas para a vinda de Jesus, para o Armagedon, para a grande tribulação, como foi proclamado na época de Russell,
o fim, a grande tribulação, o arrebatamento dos santos em 1914. Depois eles maquiaram dizendo que na verdade eles esperavam outra coisa, mas as publicações provam que eles esperavam sim e proclamavam o fim em 1914. Para 1918, para 1920, proclamação de Rutherford em Senado, por diversos anos, milhões que agora vivem jamais morrerão. A ressurreição dos patriarcas para 1925, inclusive construíram até uma casa lá na Califórnia, Beth Sarim, em San Diego, onde Rutherford morou no luxo, no conforto, até a morte dele em 1942. Proclamaram o fim para 1941, em meados da Segunda Guerra Mundial, como se tudo aquilo estivesse acontecendo, fosse já a grande tribulação. Proclamaram o início do reinado milenar de Jesus para 1975, o fim da geração que não passará e, portanto, o Armagedon, né, na sequência, para 1984, 1994, depois mudaram a teologia, a doutrina a respeito da geração, e hoje em dia a geração é sobreposta. É uma geração em cima de outra que pode durar por tempos indefinidos. Proclamaram o fim do sistema de coisas para o final do século XX. Tudo isso comprovado nas publicações da Torre de Vigia, e nós temos apresentado aqui. É exatamente o que é dito aqui, ó. Não sejam provocados ou enganados com a mente corrompida, como Eva foi seduzida pela serpente, quer por uma mensagem verbal, por carta, por discursos, publicações, revistas, tratados, folhetos, vídeos, broadcastings, congressos e assembleias, como se isso viesse da nossa parte, como se tudo isso tivesse respaldo bíblico, no sentido de que o dia de Jeová esteja aqui. Não sejam seduzidos de maneira alguma. O alerta em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Tessalonicenses, é para todos os cristãos, inclusive para vocês que são membros da Sociedade Torre de Vigia, que eu venho aqui carinhosamente alertando. Enquanto eu estava lá, e ainda servia como ancião, diversas vezes eu tive a oportunidade de dar discurso falando: não acredite em qualquer palavra inspirada, qualquer coisa ensinada que não esteja de acordo com a Bíblia deve ser anátema, amaldiçoado. Está em Gálatas capítulo 1, os versículos 6 ao 9. Coisas que Jesus nunca mandou ensinar. A organização Torre de Vigia ensina como se fossem as boas novas do reino. Jesus foi entronizado em 1914. Jesus designou o corpo governante em 1919. Nada disso Jesus mandou ensinar e nada disso está na Bíblia. Portanto, são boas novas de uma organização religiosa, de um grupo de homens que estão seduzindo milhões de pessoas, arrebanhando pessoas para servirem como seus escravos, para financiarem as suas vidas luxuosas, onde eles vivem no lugar paradisíaco, com tudo do bom e do melhor. Enquanto os membros, os adeptos, achando que estão servindo a Jeová, vivem na miséria e ainda são criticados caso tentem fazer um curso superior, se formar profissionalmente, ter um bom emprego, uma boa casa, uma boa família. Não, eles devem viver o mínimo possível, de uma forma mais simples possível, mas dar contribuições para que eles vivam no melhor conforto possível. Você acha que isso não faz sentido? É esse alerta, esse é o alerta que eu venho trazendo aqui. Você quer continuar sendo membro da Sociedade Torre de Vigia, esse é problema seu. Você quer entrar para os mormons, para os adventistas, para os batistas, isso é contigo. O conselho de 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses que eu estou trazendo é para todos, para todas as pessoas, para que fiquem despertas, para não caírem na armadilha de homens que usam artimanhas, artifícios de palavras, conseguem manipular textos bíblicos para rebanhar pessoas, para servirem aos seus próprios interesses egoístas. Agora, cabe a você acatar ou não o aviso bíblico que eu estou aqui replicando. Foi um prazer. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.